Olá, irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Muito obrigado por clicar e assistir esse vídeo. Que o Senhor Jesus abençoe você e toda a sua família. Esse vídeo eu estou gravando porque o Senhor me deu algumas experiências durante esses dias, esses últimos dias, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Hoje a gente está com um visual um pouco diferente. Além de ter tirado o cabelo para lavar, o óculos ainda quebrou, então a gente está um pouco mais cegueta hoje, mas vamos fazer o nosso melhor para a honra de Deus. Todo louvor e toda glória e toda honra seja dados ao nosso Senhor. Bom, irmãos, né? Como já é de conhecimento dos que acompanham o canal, o Senhor, nós tiramos todos os dias um momento de oração, né? E um momento com o Senhor pela manhã, o nosso devocional de oração, de leitura da palavra, e a gente se dispõe a ouvir aquilo que o Senhor tem colocado, tem visto falar conosco. E antes de continuar, irmãos, eu, né, gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, o seu comentário. Não esqueça de colocar a sua opinião aqui embaixo sobre tudo isso que o Senhor tem falado, está falando. Eu estava traduzindo o vídeo do Brandon, mas eu parei para metade para gravar esse vídeo porque o Senhor colocou uma certa urgência em compartilhar tudo isso. Creio que isso vai ser uma bênção para os irmãos, esse conteúdo. O Senhor me disse hoje, no momento de oração, que nós já estamos em tempo de colheita. E como tempo de colheita, a gente já deve se alegrar, porque o Senhor já fez aquilo que nós esperamos. Por que eu estou falando, irmãos? Sobre a transferência de riqueza. E mesmo que a gente não esteja vendo com os olhos naturais, eu quero mostrar para os irmãos tudo que o Senhor me mostrou, os sinais que eu pedi que Ele, na sua infinita misericórdia, Ele deu, e eu quero compartilhar isso com os irmãos hoje. Hoje de manhã, como eu disse, a gente estava orando e o Senhor me deu uma visão e disse que era tempo de colheita. Mas antes de falar dessa visão, para que os irmãos entendam tudo que o Senhor tem falado, todo o contexto, com fazer sentido, eu quero começar pelo começo, né? Porque o Senhor ele vai falando com a gente como uma espécie de quebra-cabeça. Ele não tem tudo de uma vez, até porque a gente não tem capacidade de entender e às vezes não está no momento certo da gente entender. Eu estou um pouco, né, com tique por causa da falta dos óculos, mas vamos lá. Então, irmãos, no dia 26, é, eu tive uma experiência que pareceu assim, sabe, uma experiência, ok, né, eu não estava orando, mas o que aconteceu? Nesse dia, aqui já é verão, né? Inclusive está bastante calor. Era um dia que ia terminar as aulas do nosso filho mais velho. Ele ia ter um momento com a escola de passeio na cachoeira, né? Um riozinho que é muito agradável, tem bastante sombra, local para as crianças, seguro para as crianças brincarem. E ele foi com a escola, com os amigos. E a gente acordou, preparou, enviou ele para a escola. E nessa noite eu não tinha dormido. Eu não lembro bem se foi, né, por alguma coisa, mas eu acredito que eu tenha ficado editando, né, produzindo algum conteúdo para o canal. E eu fui dormir muito tarde. Eu acordei de manhã, preparamos tudo com ele e em seguida levamos para a escola. Nisso que as coisas, né, as crianças estavam resolvidas, eu vou, vou tirar mais um cochilo e para, né, recuperar o sono, descansar mais um pouco. Beleza, tirei o cochilo, não sei de quanto tempo, acordei. E tava um dia assim, né, de muito calor, né, era um dia que tinha previsão de sol, muito quente e tem feito um calor, né, absurdo aqui. A gente está tendo uma onda de calor aqui na Europa, a gente está em Portugal. E nesse dia, né, dormi e quando eu acordei, assim, eu estava deitado na cama, eu comecei a ouvir um barulho de uma chuva, mas uma chuva muito intensa, muito forte. Uma tempestade, assim, tempestade que você acorda assustado. Você fala assim, caramba, que chuva é essa? E chuvas e trovões e tá, 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 e trovões. E eu fiquei assustado com aquela chuva e fiquei assim, poxa, que pena, né? As crianças foram para o Rio brincar e tipo, vão ter que cancelar o passeio. Continuei deitado ali e ouvindo, mas assim, foi muito rápido. Eu continuava ouvindo aquela chuva e os trovões. E teve, eu não sei se foram dois, foram três, foram mais trovões. Eu sei que eu lembro, assim, eu tenho uma memória nítida de três trovões, né, de barulhos muito fortes, né? Parecia que a chuva estava assim, mesmo aqui, os trovões acontecendo dentro da nossa casa. E o terceiro foi tão forte que eu tive uma visão como se fosse de uma bomba quando explode, dá aquela, como é que é o nome? Aquela expansão de ar, né? Que o ar vai, que vem aquela onda de choque, assim, espalhando tudo. E eu fiquei até um pouco assustado e levantei, sentei na cama.
E eu tava acordado, gente, pelo amor de Deus, não tava dormindo. Eu cheguei até assim, "Pô, será que eu tava sonhando?", né? Mas não, eu tava acordado, ouvindo aquela chuva intensa, aquela tempestade, sentei na cama, assim, vou olhar pela janela. Olho pela janela, um sol. O mesmo sol que tinha antes de eu me deitar, pra cochilar. E eu falei assim, caramba, será que eu tô ficando maluco? Porque, irmão, eu não entendi como algo espiritual, porque, não sei, irmão, estava deitado, acordei, né, dia normal. Eu ia levantar, ainda ia ter um momento de oração. A gente não vive assim, né, 24 horas numa tempestade sobrenatural. Não, a gente vive uma vida normal. E o Senhor vai se revelando à medida, né, que Ele quer, da vontade dele, da forma como Ele faz. Glória a Deus por isso, né? Porque o Senhor nos deu uma vida comum, normal, cotidiana. Isso é uma bênção, né? A gente tem um momento com nossa família, com nossos filhos, a gente passeia, a gente brinca. E foi exatamente num outro momento desse que o Senhor me deu uma outra experiência. Uma experiência que eu fiquei extremamente feliz. Aconteceu essa questão da chuva, acordei, contei para minha esposa, a gente orou, né, como todos os dias. E nada, aquilo passou e eu me esqueci completamente. Passando isso, alguns dias atrás, não sei se 2 ou 3, eu sei que foi bem recente. A gente estava bastante calor, e a gente falou assim, vamos levar as crianças para brincar em algum parque, algum parquinho. E tem uma cidade aqui que tem um parquinho muito bom, na beira da praia, e é muito agradável. E a gente foi levar as crianças para lá. E, irmãos, antes mesmo há muito tempo atrás, né, quando eu comecei a ouvir sobre a questão da transferência de riqueza, eu comecei a pedir um sinal para o Senhor. Eu falei assim, o Senhor, toda vez que Ele quer falar comigo sobre transferência de riqueza, o Senhor fala comigo como chuva, uma chuva, né? Eu tive uma visão, tá aqui no canal, né? Tem uma thumbnail chamada Chuva de Bênçãos, que foi uma forma que o Senhor tem se revelado a mim quando se refere à transferência de riqueza com chuva. Chuva, já me mostrou, né, uma pessoa saindo com uma capa de chuva, já me deu uma visão do carro enquanto eu estava dirigindo, de uma tempestade que vinha na nossa direção, né? Eu via gotículas de chuva no vidro primeiro do carro, depois da janela da casa, depois a pessoa botava uma capa de chuva e saía, né, para a chuva, ela se preparava para a chuva. Então o Senhor tem falado muito de chuva. E aconteceu essa questão, essa experiência né, de ouvir essa chuva torrencial. E eu falei assim, Senhor, eu quero um sinal. Eu pedi um sinal para o Senhor. Eu falei assim, eu quero que o sinal seja um arco celeste, um arco-íris, né, como é conhecido. Na palavra chama de arco celeste. E eu falei assim, eu quero ver um arco celeste, mas eu quero que seja algo impossível. Eu quero que seja num dia de sol, sem chuva. E eu quero ver um arco-íris. E eu quero que seja assim, óbvio, que seja claro. Não quero ter uma visão de um arco-íris. Eu quero ver literalmente um arco-íris num dia de sol. E sabe que para formar um arco celeste, um arco-íris, precisa, né, das gotículas de chuva que está caindo, né? Refração da luz, etc. Mas eu falei assim, não, eu quero ver num dia de sol. Irmão, né, como eu falei, tem feito muito calor, um calor extremo, insuportável até. Parece até o Brasil, os verões do Brasil. E eu falei assim, ó, vamos levar essas crianças para um parquinho, para uma sombra, para um lugar que tenha alguma brisa, algum vento. Irmãos, chegamos no parquinho, nada. Um calor, e mesmo assim a gente estava ali, né, estava mais fresco do que em casa, e a gente estava ali brincando. E num momento de muita descontração, irmãos, você vê como é que o Senhor é lindo. O Senhor usa coisas tão sutis no nosso dia para mostrar para a gente algo extraordinário. Minha esposa estava com o nosso mais novo no colo e eu comecei a brincar com ele. Eu apontava para cima e falava: Olha, Isaac, olha para cima. E eu fazia cosquinhas no sovaco dele. E aquilo ficou, né? Eu fiz algumas vezes, umas 2, 3 vezes, né? Ele olhava para cima, morria de rir, uma cosquinha. E foi brincar com o meu mais velho, corria atrás do meu mais velho. E nisso, ele continuou brincando com a mãe. Ele mandava a mãe olhar para cima e, né, fazia cosquinha à mãe. Ele gostou da ideia. E ele fez isso algumas vezes. Minha esposa falou aí eu não vi de primeira. Minha esposa falou assim: eu estava fazendo com ele, estava olhando para uma direção, e quando eu virei, ele fez de novo. Olha, mamãe, olha para cima. E quando ela olhou para cima, ela viu um arco-íris. E ela, irmãos, ó, outra coisa, ela não sabia que eu tinha pedido esse sinal ao Senhor. Eu pedi e guardei total segredo. Eu não contei nada para ninguém, nem aqui no canal, nem minha esposa sabia, nem as crianças, ninguém sabia desse sinal. E quando ela olha para cima, ela fala: Olha, um arco-íris. E ela me chama: Mo, vem cá ver, olha, um arco-íris. Irmãos, quando eu olhei para cima, é, foi algo assim que, nossa,
fala com você de uma forma tão profunda que é algo tão simples, mas foi num dia que você pensa assim: é impossível um arco-íris num dia tão quente como hoje, sem uma gota de chuva, sem um vento, sem nada, é extremamente quente. Eu olho para cima e a gente até depois, eu falei para ela, né? Eu falei assim, amor, isso é um sinal que eu pedi ao Senhor. Eu vou te contar com detalhes. E eu comecei a contar para ela. E nisso ela pensou assim, então eu vou fotografar. Não, não deu tempo nem de fotografar. Foi um arco-íris. Ela que me chamou e viu, eu estava do outro lado de um brinquedo, passei por baixo do brinquedo e ela me mostrou. Contei para ela, olha, isso está acontecendo um sinal que o Senhor tinha me dado. E quando ela pegou para fotografar, já tinha desaparecido. Ou seja, foi uma coisa rápido. E foi numa brincadeira que, se a gente não tivesse feito essa brincadeira, se eu não tivesse feito essa brincadeira com o Isaac, a gente pode ter olhado para cima, a gente fica olhando para o céu o tempo todo. Então, nessa brincadeira, o Senhor fez a gente olhar para cima e deu esse sinal que é um sinal que eu pedi de forma secreta com o Senhor, sabe? No íntimo mesmo. Eu falei, Senhor, quando for para acontecer, quando estiver acontecendo, eu quero saber, antes de acontecer, eu quero um sinal, e eu quero que seja um arco-íris num dia de sol. E o Senhor mostrou esse arco-íris nesse dia, e foi assim, foi uma confirmação. Sabe quando você fica leve e fala assim, glória a Deus, porque o Senhor é fiel. E o seu amor é tão maravilhoso que ele ouve as nossas orações e responde coisas que não precisariam responder. Ele vai fazer, independente se ele mostra ou não, mas ele escolhe mostrar. E você olha esse carinho que o Senhor tem com a gente. Isso é maravilhoso, irmãos. Hoje também eu ouvi um testemunho de um irmão, né, que teve uma experiência com Deus e ele falando do carinho que o Senhor teve com a família dele, né, com a filhinha que nasceu prematura, etc. Então, assim, o Senhor, ele faz essas coisas. Ele tem prazer em se relacionar conosco. Isso irmãos, isso é extraordinário. Deus, Criador dos céus e da terra, tem prazer em se relacionar com barro, sabe? Com algo assim, extremamente pequeno, ínfimo. Mas, irmãos, isso continuou, né? A gente, vida que segue, glória a Deus, a gente ficou muito feliz com esse sinal. A gente continuou brincando com as crianças, ficou ali, foi para casa, passou o dia, né? Isso já tem alguns dias que isso aconteceu, mas foi depois dessa questão da chuva. E essa experiência da chuva, né? Dessa chuva que não foi chuva, que foi só, né? Espiritualmente falando, não foi uma chuva física, estava sol, que eu quero dizer. Isso passou pela minha cabeça e eu esqueci totalmente. E eu fiquei muito impactado com essa questão do arco-íris, do arco celeste. Amém. Hoje pela manhã, nós orando, estávamos orando, e o Senhor me deu uma visão. É, inicialmente eu não entendi o que era. E como eu falei, né, como eu já falei anteriormente, o Senhor às vezes usa coisas que a gente não sabe exatamente o que é para mostrar para gente, para dar algum sinal, para falar alguma coisa. E eu vi uma espécie de máquina que ela rodava, era um tubo, como se rodava, não era um tubo, né? É como se fosse uma máquina que rodava assim e ela ia colhendo, né? Cortando uma plantação. Eu via folhas voando, né? À medida que ela ia cortando, as folhas iam voando assim né, pelo ar. E na minha cabeça eu falei assim, ah, beleza, é um cortador de grama. Por que eu tô vendo um cortador de grama? E nisso que eu olho para o lado, né? Tem a minha janela, né, da minha direita. Eu vejo, do lado da nossa casa tem uma espécie de oficina, né, um rapaz com a sua esposa, que eles consertam motores, equipamentos de trabalho. Eles cortam aquelas roçadeiras de manuais, cortam, né, aqueles corta-gramas, eles consertam motores de corta-grama, motocicleta, bicicleta elétrica, eles trabalham com um monte de coisa. E nisso ele está descendo, né, um terreno que é descendo para nossa casa, ele tá descendo naquele tratorzinho, naquele tratorzinho de corta-gramas que você vai dirigindo e vai cortando a grama. E eu olho para aquilo assim e falei assim, caramba, eu acabei de ter uma visão disso e tá ele descendo com uma máquina dessa, testando e cortando a grama que tá é, alta assim. E o senhor falou assim, não, eu não tô te mostrando um cortador de gramas. Eu fiz ele descer exatamente para você ver que são coisas totalmente diferentes. Eu falei, senhor, mas o que que é essa máquina então? Ela é uma colheitadeira, né? Aí eu percebi a dimensão da máquina, que era uma máquina gigante, grande, que ela estava colhendo uma grande plantação e o Senhor dizia: é tempo de colheita. E eu fiquei, irmãos, eu fiquei confuso, porque o Senhor faz umas coisas que a gente não entende muito bem o que está acontecendo. É como eu falei, é uma espécie de quebra-cabeça.
Eu olhava para aquilo, continuava em oração, e o Senhor vai mostrando outras coisas. Eu vi um guepardo, né, um chita. Eu vi os olhos dele, que são umas características bem marcantes, né, que ele tem uma espécie de lágrima. E é o animal terrestre mais rápido, né? Chega, né, mais de 120, 140 km por hora, não lembro de cabeça. E o Senhor diz assim: as coisas vão começar a acontecer muito rápido. Eu falei, amém, estou entendendo. E ontem ou antes de ontem, eu também tive uma visão de uma criança nascendo, literalmente a cabeça da criança nascendo, enquanto a gente orava, né, coroando, né, a criança coroando ali. E traduzindo o vídeo do Brandon, né, que eu estou traduzindo, parei na metade para poder gravar esse vídeo. O Brandon também falou que teve uma visão e acho que falhou de ser nos mesmos dias. Eu não tinha visto, estou traduzindo ainda. Durante a tradução é que eu fui ver que ele também teve uma visão sobre isso e ainda estou orando para saber o que significa. Ainda vou assistir o vídeo dele, talvez o Senhor tenha revelado a ele o que significa ser criança nascendo, mas eu acredito que o Senhor tem falado muito com ele sobre dores de parto. Mas voltando, das coisas que eu vi hoje, vi essa chita, né, esse guepardo, vi a criança nascendo esses dias e bom, e foi isso. E aí, eu falando sobre orar, eu colocava, e assim, enquanto o Senhor mostra, a gente vai colocando em oração diante dele. E eu falei assim, Senhor, colheita, eu estou esperando a chuva. Irmãos, como eu falei, essa experiência da chuva eu estou contando para vocês para fazer sentido. Mas na minha cabeça, enquanto eu orava, eu tinha sido absolutamente. Falei, Senhor, eu estou esperando a chuva. Por que você está dizendo que é tempo de colheita, né? Porque, né, no vídeo que eu mostrei, que eu gravei falando sobre Joel 2, que o Senhor vai derramar, né, as primeiras e as últimas chuvas, né, a serôdia, a temporã. Então a gente ainda está esperando a chuva. E o Senhor disse para mim assim: o arco celeste, ele acontece antes ou depois da chuva? Aí eu parei, bom, né, lembrei de Noé, e o Senhor deu no final do final do dilúvio como uma aliança de que o Senhor nunca mais destruiria a terra. E até hoje a gente tem, quando chove, a gente tem esse fenômeno. Embora o Senhor tenha dado um dia de sol. Aleluia. Glória a Deus. E eu falou assim, Senhor, acontece depois. Ele falou assim, não, já choveu. Eu fiquei sem entender, irmãos. De verdade, fiquei sem entender. Mas eu falei assim, amém, se o Senhor está falando. E o Senhor, quando eu falei assim, se o Senhor está falando, o Senhor me fez lembrar do. Irmão, eu vou ser bem sincero, eu tenho uma falha que eu tenho pouca leitura da palavra. Deveria ter muito mais. Já tive momentos da minha vida que eu li mais. Mas confesso que, né, como eu já disse, eu tenho dificuldade em ler. Quanto mais ler a palavra. Eu estou me arrependendo disso, então tenho buscado esse momento de leitura. Inclusive, comecei uma live que o Senhor me ordenou ler a palavra com vocês, porque assim como é a minha dificuldade, também é a dificuldade de muitos, o Senhor me falou assim: eu quero que você faça uma live lendo a palavra, lendo por ler. Não quero que tenha estudo, eu quero que vocês leiam, que vocês conversem, que vocês falem, que seja algo assim leve. Eu falei assim, Senhor, quem vai ler uma live, né, assistir Bíblia? Mas amém, né, para não ser prolixo. Voltando, eu falei, o Senhor me fez lembrar dessa passagem onde Josué atravessa o Rio Jordão. Eu não sei, irmãos, na hora eu não tinha entendido o que estava acontecendo ali. E se os irmãos me permitem, eu deixei aberto aqui, eu quero ler essa passagem com os irmãos, porque é algo que faz total sentido com o que a gente está vivendo nesse momento. Eu vou ler Josué, no capítulo 3. Eu estou lendo aqui na NAA, mas vocês podem ler em qualquer versão, né, que seja do agrado. Se você puder e quiser ler comigo, eu estou lendo Josué 3, que é o texto que fala sobre essa travessia do Rio Jordão. Eu estou sem óculos, então vai ser um pouco mais difícil, mas amém, vamos lá. Estou fazendo aquilo que o Senhor está mandando. A passagem do Jordão. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes, levitas, estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo:
Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Quando chegarem às margens do Jordão, parem ali. Grava isso. Na margem do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: Venham cá e ouçam as palavras do Senhor Deus. Josué continuou: Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quanto as plantas dos, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem a água do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima. Gravem isso, águas que vêm de cima. E se amontoarão. Ou seja, o Senhor falou assim: ó, manda eles pararem quando chegarem lá, e quando os pés deles tocarem nas águas, as águas serão cortadas e elas amontoarão. Isso é muito importante, grave isso. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita. As águas transbordavam, porque era tempo de colheita. E as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã. Irmãos, gravem isso, porque quando a gente está lendo, a gente não tem dimensão do que está acontecendo. A água foi cortada, ó. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão. O Senhor juntou como se fosse um dique, né? Ali, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. Ainda fala onde fica a cidade. É muito importante isso, porque quando a gente lê e não entende de geografia do local, eu mesmo não entendi, tive que estudar, usei, né, o Google, o IA para poder entender o que aconteceu nesse texto, porque isso é extremamente maravilhoso, irmãos. Os irmãos vão entender. Gravem isso. Estava numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. As águas que desciam até do mar de Arabar, que é o mar morto, o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. E esse aqui, irmãos, é o segundo detalhe assim maravilhoso. Por quê? O texto fala que as águas foram cortadas perto de Adã, mas eles atravessaram diante de Jericó. Para a gente que não entende da geografia do local, ok, né? Na hora que o sacerdote, os levitas pisam na água, o mar, né, o rio, ele é cortado em Adã. E eles atravessam Jericó. Irmãos, a distância entre Adã e Jericó, em linha reta, é aproximadamente de 30 a 35 quilômetros. E fazendo a curva, né, do leito do rio, até 40 quilômetros de distância. O que é maravilhoso nesse texto, irmãos? Diferente de Moisés, quando Moisés chega de frente ao mar, e ele clama ao Senhor, e o Senhor assim, ó, diga ao povo que marche. Quando ele fala isso, o mar começa a se abrir. Primeiro o mar se abre e depois o povo passa. Com Josué é diferente. Ele manda o povo ir. E quando o sacerdote carregando a arca coloca os pés no Jordão, aí o leito é cortado. Aí o leito do, né, o leito do rio é cortado. Só que numa distância, irmãos, 40 quilômetros rio acima. Ou seja, eles não estavam vendo o milagre acontecer diante dos olhos deles, como Moisés e o povo. Eu pedi né, a inteligência artificial para calcular mais ou menos ali, porque eu estava até vendo um vídeo do Rodrigo Silva, arqueólogo, falando que naquela época o rio era extremamente caudaloso, né? Palavras dele, caudaloso.
Ou seja, era um rio muito forte, né, com bem mais largo do que é hoje em dia. Hoje é um rio simples, curtinho, mas na história, historicamente a gente tem informações de que era um rio muito bravo, muito violento, né, e na época da cheia, ainda mais forte. E quando o Senhor manda eles fazerem isso, esse tipo de ato profético, vamos colocar assim, ele não vem nada acontecer, porque o mar, de fato, o rio, de fato se fechou. O Senhor fez as águas se amontoarem. Mas, né, pelos cálculos que eu fiz, pode demorar de 2 a 8 horas até que o rio esteja completamente seco, né, para que o rio escoasse a sua água e parasse de vir mais água. Ou seja, não aconteceu visivelmente na hora. Então eles tiveram que continuar crendo, mesmo sem ver. E com o passar do tempo, as águas foram baixando o nível, até que secou e eles puderam atravessar até os frutos. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o que é extremamente maravilhoso? Porque o Senhor me deu a experiência. Aí eu, né, depois de ler essa palavra, eu contei tudo para minha esposa, a gente gravou um vídeo ali, né, que a gente grava depois das orações, para a gente poder lembrar daquilo que o Senhor fez, né, do que o Senhor tem falado. E quando eu falei para ela, né, toda essa experiência de hoje, né, disso aqui, ela se lembrou, olha, lembra que o Senhor te deu essa experiência da chuva? Aí, irmãos, eu conectei tudo, porque o Senhor já deu. O Senhor naquele dia estava me mostrando que ele estava fazendo chover, mesmo que a gente não estivesse vendo. Depois ele me deu o sinal impossível do arco-íris no dia de sol, mesmo que nada parecia estar acontecendo. E o Senhor hoje diz: é tempo de colheita, mesmo que nada pareça estar acontecendo, irmãos. Não espere ver para crer. Creia e veja acontecer. É isso que o Senhor tem falado comigo. O Senhor disse que já fez. E eu acredito, irmãos, que não é só uma visão espiritual. Eu acredito que as coisas, né, que a gente está esperando acontecer, os movimentos proféticos que a gente está aguardando sobre a transferência de riqueza já aconteceram, mas elas ainda não estão sendo divulgadas. Eu acredito que o plano de fundo para isso já tá em completo movimento. O Senhor disse: já é tempo de colheita. Irmãos, todo esse quebra-cabeça montado é extremamente maravilhoso. E o Senhor ainda me traz à memória esse livro de Josué. Irmãos, eu nunca tinha lido isso, sendo bem sincero. A primeira vez que eu li, primeira, talvez segunda vez que eu tenha lido essa passagem na minha vida inteira. Eu li hoje. E você me fez lembrar dessa passagem. Então, assim, acredito que tem muitos irmãos que não creem, que misturem isso com teologia da prosperidade, com... Irmãos, se você tem acompanhado o canal, se você tem visto que o Brandon também tem falado, e tem visto todas essas experiências que o Senhor tem nos dado, e confirmado através de palavras, de orações, de visões, de sinais. Irmãos, quem viu o arco-íris foi minha esposa. Isso é, para mim, isso é glorioso, porque eu poderia estar sozinho e vi e chegado em casa e falar assim: olha, amor, eu vi um arco-íris assim, assim, assim. Mas não, o Senhor deu primeiro para ela, através de uma brincadeira. Então, assim, irmãos, eu me encontro assim muito leve, muito alegre diante do Senhor. Não por causa da riqueza, irmãos. Estou sendo sincero. Me preocupo mais com os frutos que permanecem pela eternidade, né? Porque o Senhor tem falado muito comigo sobre vestes de justiça, né? Que são as vestes brancas que a gente vê lá no livro de Apocalipse. E o Senhor fala, essas vestes são, né, de quem lavou, né, quem foi lavada pelo sangue do Cordeiro, são as obras de justiça. Irmãos, que esses recursos que o Senhor certamente já depositou nas nossas mãos sejam usados de forma idônea, justa, honesta, correta, para fazer uma boa obra. Como tem né, um versículo até um pouco difícil de compreender, que é angariai amigos com as riquezas da iniquidade, para quando essas vos faltar, né, estes, né, esses amigos te recebam nos tabernáculos eternos. É um versículo difícil, mas eu tive um irmão, graças a Deus, que me explicou esse versículo. Ele disse que é para a gente angariar amigos com as riquezas da injustiça, ou seja, tudo que é natural, trabalho, dinheiro, recurso, para que quando essas faltarem, esses amigos te recebam nos tabernáculos eternos, ou seja, nada que a gente faz aqui, irmãos, é em vão, é por acaso, é vazio, tudo é cheio de um significado profético eterno. Um copo de água, uma ajuda, uma cesta básica,
uma palavra, uma oração, um momento, uma entrega, um jejum. O Senhor vê, irmãos. O Senhor vê. E que essas obras, né, esse irmão também disse uma vez para mim, um irmão muito amado, ele disse que quando a gente faz algo bom e as pessoas louvam ao Senhor, isso engrandece o nome do Senhor. O que que eu quero dizer? Que toda coisa, que tudo é bom que a gente faça, seja para que o nome de Deus seja louvado. A gente ajudou alguém, glória a Deus. O objetivo de Deus nos usar para ajudar alguém é para que aquela pessoa agradeça ao Senhor, graças a Deus que aquele irmão trouxe uma cesta básica, graças a Deus porque eu fui suprida nessa necessidade, graças a Deus porque o recurso que eu estava esperando, o Senhor entregou. Irmãos, tudo que a gente faz, irmãos, é para que o nome dele seja glorificado. Cada ação, cada palavra, cada pensamento tem que ser com esse objetivo. Não se engane, irmãos, os dias são maus. E a palavra fala que se eles não fossem abreviados, ninguém, nem mesmo os santos, os escolhidos se salvariam, os eleitos se salvariam. Irmãos, que terrível são os dias que se aproximam, mas que grande glória o Senhor nos derramará, como diz a profecia de Joel. E eis naqueles dias, depois daqueles dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É essa promessa que eu aguardo, irmãos. O recurso financeiro, ele é bênção para preparar. O Senhor, pessoalmente, o Senhor me disse o que fazer com o recurso e usou muito a vida do Brandon para confirmar isso. Graças a Deus. Então, irmãos, creia, o Senhor está fazendo, o Senhor já fez. Apenas creia. Tome posse. Tome posse, irmãos. Quando você tiver um sonho abençoado, uma visão do Senhor, tome posse. Fala, Senhor, eu tomo posse daquilo que o Senhor já fez. Tomo posse do teu sacrifício que me deu a vida eterna. Tomo posse das bênçãos que o Senhor já derramou sobre a minha vida. Eu tomo posse daquilo que a palavra diz que eu sou. Eu tomo posse do que a palavra diz que eu tenho. Não é declaração positiva, irmãos, apenas de crer que o universo. Não, irmãos, nós temos promessas aqui, ó, que são verdadeiras. A minha palavra não passará. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, ainda que nós sejamos infiéis. Ele é fiel para cumprir. Ele é santo e justo e verdadeiro e não volta atrás na sua palavra. É nele que nós esperamos, é nele que nós confiamos. Não é nas nossas obras de justiça, irmão. Puramente pelas nossas obras de justiça. Porque somos vasos de barro, mas ele colocou o seu tesouro em nós. É isso, meus irmãos. É isso que eu queria passar para vocês, essas experiências. Eu espero que isso tenha falado com você. Peço para que você compartilhe esse vídeo com quem também precisa crer, mesmo sem ver, e atravessar e colocar os pés nas águas e tomar posse da terra prometida. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa que precisa de ter sua fé renovada, de ter sua fé fortalecida no Senhor e também está aguardando isso. Irmãos, é do Senhor, é do Senhor. Digo com ousadia, é do Senhor. Não temas, não volte atrás, não duvide. Creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele já fez. Ele já fez. Nós andamos em fé. Eu vi um irmão falando que andar em fé, para os outros, parece que alguém está dando um passo no escuro. Mas para nós, nós vemos exatamente onde a gente está colocando os nossos pés. Para os outros, não. Para os outros é um passo no escuro, é um passo de fé. Mas nós sabemos exatamente onde nós estamos colocando os nossos pés. Sobre a rocha firme que é o nosso Senhor. Espero que esse vídeo tenha falado com você, meu irmão. Não sei, acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas que o Senhor te abençoe, abençoe sua família, dê prosperidade espiritual, financeira, emocional, espiritual. Que o Senhor toque você e sua família, todos os que estão ao seu redor, seus vizinhos, o seu bairro, sua casa, sua igreja, sua congregação. Que o Senhor encha do Espírito Santo as nossas vidas. Esse é o meu clamor, meu irmão. Espero que esse vídeo tenha te tocado. Não esqueça de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like, deixar seu comentário, é muito importante para esse trabalho. E que o Senhor te abençoe. E até o próximo vídeo. Vou continuar com a dublagem do conteúdo do Brandon, né? Eu vou postar em breve também.
Mas primeiro o Senhor me deu uma certa urgência para compartilhar esse vídeo. Espero que esse vídeo tenha falado com você. Que o Senhor te abençoe, irmão, a você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima, irmão. Deus abençoe.